Olá, tudo bem? Sejam todos muito Olá. bem-vindos, bem-vindas. Prazer imenso receber aqui essa figuraça aí, né? Que hoje está na gerência do Centro de Referência da Cultura Popular Tradicional Lagoa do Nado, né? Mas também já esteve à frente também da gestão da gerência do Centro Cultural São Bernardo, e que nós estamos aqui hoje comemorando os 30 anos desse espaço tão especial, né, que tem tanto a nos dizer sobre políticas públicas, pertencimento, identidade. Então, apresente aí para nós, meu queridão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olha, Grace, assim, eu agradeço demais, né, vendo essa vinheta aí agora, antes de me apresentar, né, vendo essa vinheta agora, assim, conheço essas fotos, né, eu tive muito com essas fotos na mão e analisando, assim, entendendo essa história de São Bernardo, né, e fico pensando na questão do tempo, né, do tanto que, né, a gente entrando no São Bernardo outro dia, eu já tenho 15 anos que isso aconteceu. E eu fico vendo as pessoas que estavam naquelas fotos ali, crianças, que quando eu entrei lá já eram adultas, e os filhos dessas pessoas que eram crianças quando eu estava lá, eu passo lá hoje pela rua e reconheço já pessoas adultas, né? Então é uma história muito, muito interessante, e o tanto que o São Bernardo, que o Centro Cultural São Bernardo cruza essas vidas ali, né? Mas vou me apresentar, eu sou o Léo Dias, sou servidor da Fundação Municipal de Cultura, sou músico também, além disso, sou músico, professor de musicalização, sobretudo infantil, e há 15 anos eu entrei pela primeira vez nas portas ali do Centro Cultural São Bernardo, né, onde permaneci durante 6 anos, e depois tive uma experiência na gerência de coordenação dos centros culturais, que é a gerência geral, que coordena os 17 equipamentos da rede, e fiquei lá durante 8 anos, e agora estou aqui na coordenação do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, com muito prazer, onde tudo começou, né? Maravilha, maravilha, Léo. Ô, Léo, e fala para a gente aqui, como que foi essa sua experiência lá no São Bernardo, né? Você é um dos últimos não, né? Vou dizer assim, que eu me lembro, nós tivemos, acho que foi um concurso público pela Fundação Municipal de Cultura, não é isso? Sim, sim. E aí com aquela transição, porque antes os cargos de gerência dos equipamentos culturais, eles eram por indicação, né? E Sim. houve um período dentro, né, até uma reivindicação antiga de muitos servidores de carreira, que esses equipamentos fossem coordenados e gerenciados por funcionários efetivos, né, do quadro da Fundação Municipal de Cultura, não é isso? Então, eu queria que você Sim. contasse para a gente um pouquinho como que foi quando foi que você começou a trabalhar no São Bernardo e como que foi essa sua experiência dentro daquele espaço como gestor, né? Sim. Então, eu cheguei no Centro Cultural São Bernardo, né, eu fiz concurso em 2008, né, e foi uma coisa interessantíssima, porque eu fiz esse concurso em 2008, eu tinha saído de um show, eu não tinha, assim, não tinha a menor condição de fazer um concurso, mas assim, eu falei, eu já fiz inscrição, vou lá fazer, e acabou que fiz o concurso e nem lembrava que eu tinha feito esse concurso. Então, 2 anos depois, eu já estava casado, morando em Matosinhos, com filho, e com filho chegando. Ele estava grávido do Rafael, meu filho, que hoje tem 14 anos. E eu recebi um telefonema da Fundação Municipal de Cultura dizendo que eu tinha passado no concurso. E eu fiquei feliz, lógico, né? Não esperava isso. Fui tomar posse. Quando fui tomar posse, me disseram que eu podia escolher o equipamento que eu ia, porque eu tinha sido melhor colocado naquela nomeação. Então, eu escolhi a Lagoa do Nado. Eu escolhi para Lagoa do Nado. E tinha Pampulha, Lagoa do Nado e São Bernardo. Aí escolhi Lagoa do Nado, meu companheiro Nilson, que hoje é coordenador dos Centros Culturais, que entrou, me substituiu lá. Ele foi para Pampulha e eu né, fiquei feliz de ter conseguido pegar Lagoa do Nado, que eu adorava, conheci esse espaço maravilhoso. Né? E no dia de ir trabalhar, no dia
né, na segunda-feira, eu tomei posse na sexta, na segunda-feira, quando eu estava indo trabalhar, me ligaram do RH e disseram que tinha tido um engano, que eu não ia para Lagoa do Nado, que eu tinha que ir para São Bernardo, porque a Lagoa do Nado já tinha um produtor ocupando essa vaga. E eu fiquei muito triste e tal, né, fiquei muito desapontado, assim, né, eu tinha feito já uma expectativa do que eu poderia fazer nesse espaço e tal, né, já pensei ali naquele teatro de arena, com as possibilidades que a gente teria ali e tudo mais, né, nesse espaço maravilhoso aqui de preservação ambiental que a gente tem, né, eu cobrando esse fim de semana inteiro e tive essa perda de expectativa na segunda-feira. Fui trabalhar no São Bernardo, quando eu cheguei lá, né, parei o carro na porta, eu já desfiz essa decepção que eu tive, assim, porque quando eu vi aquele espaço maravilhoso, com todas aquelas possibilidades, com uma comunidade que me abraçou desde o momento que eu cheguei. Quando eu cheguei lá, para você ter ideia, né, já encontrei com a Maria José, né, a gente estava falando dela aqui mais cedo, né, da importância dessa mulher para a história desse equipamento, né, que ficou lá por 18 anos, né, e ela me recebeu assim, de braços abertos. Tinha um ensaio do Grupo Rosa São Bernardo no mesmo dia. Olha que recepção que eu tive. Né? Donieda Carvalho, Sônia, Iara, né? Iraci não estava ainda. Essas três figuras fundamentais, assim, que marcaram minha passagem por lá e até hoje marcam muito a minha vida. Né? Todos os trabalhos que eu faço, sempre faço referência a elas. Fico feliz. A Ieda já fazia parte do Rosas também? A Ieda é fundadora do Rosas. É fundadora do Rosas, né? Exatamente. Ela é fundadora, né? E aí uma história maravilhosa, que eu posso até falar um pouquinho da história dela, porque a história dela é a minha inspiração para levantar todos os dias e vir trabalhar. Assim, é uma coisa que não me faz esmorecer. E eu acho que enquanto eu estiver no serviço público, a história da Ieda Carvalho vai ser sempre a minha motivação para levantar e trabalhar. Mas eu posso falar um pouquinho sobre isso. Me lembra? Só continuando aqui, tentando mandar um fim, mas eu não vou esquecer de falar sobre isso. Pode deixar que eu já estou aqui atenta. E Maria José me recebeu, e muito empolgada com a chegada dos novos concursados, né? Muito, muito feliz, assim, ela, a Mônica, que é a bibliotecária até hoje lá no Centro Cultural, tem a Adélia também, que já se aposentou, né? E tinha o Júnior, que era do mesmo concurso que eu, que chegou um pouco antes de mim. Chegou um mês antes de mim, e estava naquele processo de adaptação, e a gente chegou praticamente junto ali, né? Era uma equipe que chegava ali. E hoje que eu sou coordenador de equipamento, eu sei o tanto da felicidade que a Maria José teve, assim, porque a gente, recentemente, agora, teve um processo simplificado de contratação, né, de pessoas para trabalhar. Foram 15, eu estava na gerência geral, foram 15 produtores que chegaram, né, por meio dessa seleção, e quando essas pessoas chegam, gente, assim, um respiro, né, é uma esperança no serviço público, o serviço público pode dar certo, né, então a gente fica muito feliz quando chega ajuda, né, e a gente sabe que as pessoas da cultura são pessoas, né, principalmente pessoas como eu, que eram artistas, né, então a gente sabe que são pessoas que tem um brilho no olho, que quer ver a coisa acontecer, né, que está ali nessa disponibilidade. E eu acho que foi isso que eu passei para a Maria José, porque ela foi tão feliz com essa chegada, e foi tão legal essa recepção que ela fez comigo, que no dia que eu cheguei lá, porque eu pus o pé lá, ela me disse a seguinte frase. Ela falou, estou aposentando em 3 anos. Daqui a 3 anos vou aposentar. Cara, isso foi ontem, impressionante. Nossa! Em 3 anos. Ela falou assim, eu já tenho... Mentira, foi assim, não. Ela falou, já tenho tempo para aposentar. Mas você tem 3 anos de estágio probatório. Eu vou esperar esses 3 anos para ninguém entrar no seu lugar, e eu vou sair daqui e você vai ser o gestor desse equipamento. No dia que eu cheguei lá. E assim foi, assim, né? E foi uma história muito bonita, uma parceria muito bonita que a gente fez ali. Eu tenho muito respeito pela Maria José, assim, um respeito máximo pela história daquela mulher.
E assim foi, assim, ela confiou muito no meu trabalho, e eu sou aquela pessoa que precisa disso, assim, né? Eu preciso desse respaldo, né? É uma coisa de signo, né? Canceriano. Eu acho que tem uma coisa disso aí. Eu conheço as pessoas cancerianas assim também. Né? Você precisa daquele. Você precisa de alguém falar assim, tá legal, vai lá. Né? Senão você não sabe que caminho que você tá. E ela fez isso comigo o tempo inteiro, assim, né? Me incentivou o tempo inteiro. Quando ela saiu em 3 anos, realmente eu estava preparado para aquele lugar. Né? Sim. Infelizmente, o serviço público a gente tem problemas, assim, isso né, não é segredo. Né? E, infelizmente, a gente tinha uma equipe de 5 pessoas, saiu a gestora e a gente perdeu mais uma pessoa, a gente perdeu 2 pessoas, porque eu virei gestor, com todas as atribuições que esse cargo traz. Então, perdeu ali um gestor e um produtor. Né? Ele ganhou um gestor, mas perdeu o produtor, que é uma função muito fundamental no equipamento. Crucial, né, para o andamento das ações, das atividades, dos projetos, enfim, né? Quem tem esse olhar. E aí, né? Essa relação sua com os servidores, os terceirizados, né, influenciou muito no funcionamento do Centro Cultural. Né? Mesmo com vamos dizer, não gostaria de usar a palavra deficiência, mas como você mesmo pontuou, você vai para a gerência e aí abre uma lacuna, né, dentro dentro do quadro da equipe, né, que aí já não tem o produtor. Mas, independente disso, como que vocês conseguiram permanecer ainda assim com uma programação tão rica, tão ativa, que conseguia atingir um público de forma assim tão, sabe, afetiva e engrandecedora? Grace, a gente tem que, nesse momento eu tive que me desdobrar, assim, né? Eu tive que manter o trabalho de produtor com todas as atribuições que a gestão te traz. Então, assim, foi um período de muito trabalho, assim, muito trabalho mesmo, e de pensar as ações, mas eu contava com uma equipe muito legal, né? Eu tinha Marcelo Bedeschi, que depois me substituiu lá no trabalho, continuou com um trabalho super legal lá também. Eu acho que sempre tem um choque, assim, né? Quando troca a gestão, e por isso que é legal essa alternância a democracia traz isso para a gente, né? Da possibilidade de alternar o poder, e é muito importante essa alternância de poder, porque chega pessoas com ideias novas, com outro respiro, né? Na maioria das vezes, né? Às vezes não, mas na maioria das vezes é para ser, sabe? É para ser legal, né? Acontece, mas grande parte é isso que você disse, né? É para ser legal. Você viu aí desses que chegaram, né? Dos produtores que chegaram agora, né? Nesse novo momento aí desse cenário da política cultural. Exatamente. E além dessa equipe legal, eu já tinha um conhecimento da comunidade ali, principalmente da comunidade artística, que ficou muito feliz com a minha permanência nesse lugar. Já me reconheciam como essa referência, né? Ali no equipamento, eu já tinha um diálogo muito bom com esses artistas. Estou vendo, até passou aqui agora a logo da família do Garçom. O Gladys é um cara fundamental nesse período que eu tive lá. Né? Não só ele, como outros artistas também da ilha, né? O Madison, né? Mas o pessoal ali do Alto da Paixão, que é o irmão do Gladys, que agora me fugiu o nome dele aqui agora. Mas já tinha um grupo de artistas muito estruturado ali, que inclusive foram frutos ali do Centro Cultural, foram, né, crias do Centro Cultural ali, e me referendaram nesse lugar. Isso é muito importante, né, quando o gestor tem esse reconhecimento da própria comunidade. Então, quando troca assim, que vem um gestor que não tem muito esse histórico, o tempo é maior até as coisas conseguirem se consolidar. Mas, respeitando e conhecendo a história do lugar, né? Que isso é fundamental, uma boa relação entre um gestor e a comunidade em torno do equipamento, né? Exatamente. E eu já tinha também, Grace, uma coisa que eu sempre fui muito curioso, então eu sempre transitei muito, eu nunca fiquei só no equipamento, eu nunca fui de ficar ali isolado no meu cantinho, eu sempre fui para a fundação, tentei entender o máximo que eu podia sobre o serviço público, sobre as possibilidades do serviço público, né? Então, eu consegui levar um pouco disso para essa gestão, né? Quando a gente começou a execução de recursos. Então, tinha essa possibilidade que era muito difícil de ser acessada
e por um trabalho, não digo um trabalho meu, de maneira alguma, um trabalho de todo mundo que entende da importância de descentralização, não só da descentralização, mas da desconcentração de recursos. Né? Porque a descentralização ela é muito bonita no papel, mas se não houver desconcentração, não adianta. É falácia, é balela, né? É só para cortar a fita ali e falar que tem um equipamento ali descentralizado. Aí, pegando um gancho aí na sua fala, a próxima pergunta que eu tenho aqui para você era como o Centro Cultural ele impacta a comunidade de São Bernardo. Por quê? Você já veio de um lugar onde você já tem essa veia artística, né? É um artista trabalhando como produtor que depois vai para a gestão do espaço. E quando você fala que você não ficou somente dentro do equipamento, mas que você também tentou entender toda essa estrutura, a instrumentalização, política pública e tudo, trazendo isso de volta para o São Bernardo, como que isso você vê esse impacto dessa comunidade a partir desse centro cultural, especificidade que o São Bernardo sempre teve desde a sua implementação? Aí é minha deixa, né, para falar da Ieda Carvalho. Eu vou começar respondendo por uma frase da Ieda Carvalho que ela me disse quando eu cheguei lá também. Ela falou, quanto mais gente no centro cultural, menos gente no centro de saúde. Essa frase eu levo à minha vida. Né? Isso é uma frase de uma pessoa que entendeu a cultura, o papel transformador da cultura, né, o papel salvador da cultura, né, o papel de desvenda, né, que a cultura proporciona, né, de reconhecimento dos signos, né, dos símbolos, de valorização do seu lugar social, né? Essa é a importância do Centro Cultural São Bernardo. A Ieda Carvalho é uma senhora que tinha 58 anos, nem era tão velha, né? Uma senhora ali que estava ali ainda no seu com todas, né, a sua saúde ali. De repente, a vivacidade também. De repente, ela tem um mal súbito, ela vai para o hospital, né, fica internada, e ela é diagnosticada com uma insuficiência cardíaca, que ela tinha poucos % de função cardíaca no coração, e o médico falou para ela, você não vai durar 6 meses, você vai morrer, você vai durar, eu vou te dar no máximo 6 meses de vida, então aproveita a sua vida, é o que eu posso te dizer é isso, seu coração não vai aguentar. Ela, então, muito chateada com essa notícia, foi para o Centro Cultural São Bernardo. Quando chegou no Centro Cultural São Bernardo, ela se deparou ali com um projeto que chamava Senhores e Senhoras do Tempo. Você conhece, você lembra desse projeto, né? Sim, com certeza. E ali tinha um coordenador que olhou para esse projeto, né, e acolheu essa senhora, e como outras senhoras chegaram ali com diagnóstico de depressão, de vários outros problemas. E a Ieda Carvalho simplesmente se descobriu uma enorme compositora, uma grande compositora, poeta, escritora, contadora de causa. Essa mulher teve 10 anos de sobrevida por causa da cultura. Ela viveu 10 anos, ela tinha 6 meses segundo o médico, ela tinha 6 meses. Ela viveu 10 anos e 6 meses depois desse diagnóstico. Por ironia do destino. Ela viveu 10 anos e meio depois do diagnóstico de meio ano, né? Ou seja, ela viveu exatamente 10 anos depois do que o médico falou que ela viveria. Ali ela aprendeu a compor, ela se descobriu compositora, ali ela frequentou as ações da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, sabe? Ela aprendeu a cantar, ela gravou um disco, ela gravou várias músicas, deixou um legado, assim, importante, e o principal legado dela é o Grupo Rosa São Bernardo, que hoje é um grupo profissional, que entra em editais, que já circulou a cidade inteira, né, se apresentando aí, já se apresentou nessas ILPIs todas aí, nesses lares de idosos. Então, é um grupo que hoje em dia é coordenado pela Iraci, e é um grupo profissional, ele não vem aqui mais de graça, ele vem aqui porque se for uma contrapartida do edital, se for, ou ele vem recebendo um cachê que a gente conseguiu via projetos aqui do CRCP ou de qualquer outro centro cultural. Então, assim,
a gente tem né, quando eu estava na gestão dos centros culturais, eu falei, gente, é proibido a gente chamar as roças São Bernardo sem ter alguma, né, não é um grupo mais amador, um grupo que se apresenta voluntariamente, ele é um grupo profissional, ele tem que ser valorizado, valorizado com cachê, com tudo, né? Porque valorizar então, mesmo, isso, né? Exatamente. Então, eu acho que isso, assim, explica muito a importância desse lugar, porque assim como tem a história da Ieda Carvalho, tem várias outras histórias que se eu ficasse aqui contando o dia inteiro, a gente talvez precisaria de mais de um dia para terminar de contar. E só rapidamente, assim, um outro fator importante que eu acredito, não só no Centro Cultural São Bernardo, mas em todos os outros equipamentos, né, espalhados pelas 9 regionais da cidade, né, e a importância desse lugar para a cidade, desses lugares para a cidade, é que eles são lugares de salvaguarda da memória local, sabe? Não são só espaços de fruição, né? A fruição, o evento é evento, né? Ele passa ali. Agora, o que esse equipamento representa para essa comunidade é muito importante, né? E para as políticas culturais e para cumprimento, inclusive, da própria Constituição Nacional Federal, né? Que fala que a gente tem direito aos bens culturais, né? A gente tem direito ao acesso aos bens culturais. Então, é isso que esses lugares fazem. Exatamente. Então, mediante a essa fala, eu me lembro muito bem dela, inclusive quando o grupo começou mesmo, né, esse intercâmbio cultural, né, a participar dos circuitos culturais, de outros eventos, atividades, festivais promovidos pela Fundação Municipal de Cultura, também elas estiveram num Conversa ao Pé do Fogão, e foi assim, um dia, uma manhã memorável, uma tarde memorável, com a lenha, com as histórias e causas da nossa querida Ieda, e depois com a performance, né, das rosas do São Bernardo. Foi muito significativo para todos nós lá na Lagoa do Nado, e me remeteu também àquela memória das meninas de Sinhá, lá do Alto Veracruz, né? Que as histórias elas vão se imbricando, né? Se fundindo uma com a outra. E aí, mediante toda essa experiência, essa querida pessoa, essa que está lá, né, em outro plano, terreno, mas com certeza está dançando, bordando, escrevendo, compondo e fazendo lindas, e sempre presente nos nossos corações. Fiquei muito emocionada com a exposição lá dos 30 anos do São Bernardo. Nossa, maravilhoso poder revisitar essa memória. E aí, tem alguma história, Léo, assim, especial de transformação ou impacto que você presenciou, fora a história da nossa querida e amada Ieda? Nossa, tem muitas. Vou contar uma. Então, elenca uma aí. Vou elencar uma que eu acho que talvez seja a mais importante, que de um trabalho que a gente fez a partir de 2011, e ele é um trabalho que foi muito, muito bonito, muito vivo, assim, né, que a equipe se empenhou muito nesse trabalho, acreditou e se empenhou muito nesse trabalho, foi muito legal. Em 2011, a Vila Aeroporto passou por um processo de como é que chama isso, gente? De expropriação, não é? Quando você tira as pessoas eu esqueci, me fugiu agora o nome, mas as pessoas começaram a ser removidas de lá para a revitalização da vila, de algumas áreas ali, a criação de uma área de uma bacia de contenção do córrego Pampulha, que desce ali no meio, tinha muito alagamento. Né? Você está aí, Grace? Você deu uma travada para mim? Agora, você está aí, tá tudo certinho? Tá tudo certo, Grace? Ela está tendo um delayzinho na internet dela. Está tentando abrir o microfone. Mas podemos continuar, que tá gravando legal, né? Sim, tranquilo. Tá, vamos lá. É de desapropriação, né? Deu um delayzinho aqui, mas estamos voltando, então. Você estava falando desse processo de desapropriação. Desapropriação, isso. Obrigado. Né, e a Vila Aeroporto e a Vila São Tomás também estavam passando por esse processo. E a gente entendeu, era um lugar de registrar aquilo tudo. Né? A gente não podia fazer nada com relação a isso, mas era um lugar, que bom que tinha aquele centro cultural ali com essas pessoas com esse olhar, porque foi um momento de a gente ter essa sensibilidade. Por isso que é importante que a cultura seja gerida por agentes culturais, com pessoas com essa sensibilidade, sabe?
a gente entende que existe a função cultura, e a função cultura tem que ser gerida por pessoas que têm esse olhar da cultura, né? Essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade. Então, a gente, observando aquele momento, a gente criou um projeto que se chamou Memórias da Vila. O Memórias da Vila, ele tinha essa função de registrar esse momento. Então, a gente andou pelas ruas ali que estavam sendo desapropriadas, foi tendo contato com as pessoas que estavam saindo, com as pessoas que estavam ficando, e registrando aquele sentimento ali, né? A gente registrou, inclusive, várias pessoas que não aguentaram a dor de deixar aquele lugar, ou de ter ficado ali sem aquelas referências do entorno, e acabaram falecendo de tristeza, assim. A gente passou por isso, assim. A gente passou também por pessoas que estavam achando legal o processo, sabe? Mas isso é tudo muito rico de você poder registrar, né? E a gente fez uma entrevista de 3 horas com a Priscila Freire, por exemplo, né, que é uma pessoa que mora numa ilha dentro da comunidade de São Bernardo, né? Ela mora é quase um castelo ali, né? Que hoje é a Chácara Santa Eulália, que foi até doada pelo Estado, né? Vai virar um museu, assim, depois da partida da Priscila. Mas ela conta, né, ali das pessoas ocupando ali os muros da chácara, da chegada dela ali, né, do pai dela, Sebastião Euler, que é um dos engenheiros da construção da capital, e ela conta toda essa realidade dessa visão dela, né, de quem mora ali quase de uma ilha mesmo, dentro da comunidade, e a visão da Iana Carvalho, que, contando que quando a família dela chegou em 1954, eles fincaram 5 estacas no chão e colocaram uma coberta ali para proteger do sereno, e ali eles ficaram 3 noites, sabe? Porque chegaram ali num lugar de invasão, que não tinha, né? Invadiram um pedaço ali, que é onde ela morou até nenhuma infraestrutura, né? Nenhuma, zero infraestrutura, né? E lá, aí registrou também as pessoas que... aí apareceu a história do torneirão, apareceu uma história de uma ponte que ligava, que passava por perto do aeroporto da Pampulha, que cruzava o córrego, que ninguém sabia que essa ponte é lenda. Essa ponte foi destruída em 1954 com o rompimento da barragem da Pampulha, né? Que é um caso icônico do Horizonte, né? Essa barragem rompeu em 54, levou tudo ali para baixo, matou muita gente. Essa ponte foi arrancada nesse período e ela foi ocupada pelas casas. Quando o homem removeu as casas, apareceu a ruína da ponte, né? Então, foram muitas histórias que foram coletadas ali, né? Que, infelizmente, boa parte desse material se perdeu por conta de uma falha, assim, interna, né? Foi gravado em vídeo, áudio? Como que foi feito? Áudio e vídeo. Eu tenho quase todos os áudios. Agora, muita coisa se perdeu. Porque eu tirei férias e logo a gente estava no meio do registro, assim, e meu computador já era um computador muito antigo. E estava tudo registrado nesse computador, não tinha lugar para backup. Aí, durante minhas férias, a Pronabel foi lá e fez a substituição desse computador. Olha que coisa mais mambembe, né? E levou boa parte do nosso trabalho. Mas, assim, com sorte, eu fazia as entrevistas. Eu tenho os áudios. Eu fazia as entrevistas todas no meu computador. Você sabe, eu não sei se a Priscila chegou a comentar com você, que foi até uma das entrevistas que a gente fez, né? Eu convivi muito com a Priscila, na época ela era diretora do Museu de Arte da Pampulha, né? Sim, maravilhosa. E nessa época tinha uma parceria muito bacana com o Centro Cultural ainda Interregional Lagoa do Nada, na gestão da Abild. E a gente fez uma entrevista com a Abild, e a Abild, inclusive, mencionou a Priscila, porque o desejo da Priscila era fazer a doação desse acervo para a Secretaria Municipal de Cultura, para a Fundação Municipal de Cultura. Eu não sei se ela menciona isso na sua entrevista, se você tem essa memória. Ela já menciona uma carga de mágoa, porque a Prefeitura não se movimentou para isso. Né? Exatamente. Exatamente isso que a Bild comentou. Mas ela conseguiu fazer essa doação para o Estado, né? Uhum. Ainda na gestão do Ângelo? Do Ângelo Osvaldo, exatamente. Ângelo Osvaldo. Pois é. E aí, Léo, para a gente passando aqui, porque ainda tem algumas questões que a gente gostaria de conversar com você. Essa história, o Memórias da Vila, eu acho que talvez tenha sido os momentos mais marcantes ali desse período. E vocês fizeram, como vocês fizeram as entrevistas, né? Você tem a gravação,
o material de vídeo se perdeu, e vocês sistematizaram isso num banco de dados, tem relatos, vocês fizeram um documento, tem esse documento, essa documentação lá no Centro Cultural São Bernardo? Tem sim, lá no São Bernardo, a gente vai achar as claquetes, os roteiros de entrevista, né, as fichas de sessão de uso de imagem, isso está tudo lá. Agora, a parte do áudio, que aqui ficou comigo mesmo, a Marcela, coitada, ela ficou me pedindo isso, mas assim, eu estava na gerência do Centros Culturais, era uma correria tão grande, eu não tive tempo de selecionar isso dentro do meu HD de 2 terabytes, cheio de arquivo, mas eu ainda vou sentar, ainda tirar umas férias para fazer isso. Eu estou te perguntando, porque a gente, infelizmente, essas coisas ocorreu em alguns momentos também, nós tivemos alguns casos muito parecidos lá na Lagoa do Nado, e a gente, né, muitas vezes poderia ter mandado, por exemplo, o arquivo público, ou o próprio arquivo de Belo Horizonte, né, que é o nosso, né, da Fundação, né, para até salvaguardar, né, esse material, porque assim, é muito lindo essa memória, essa história que vocês contam, esse registro que vocês fizeram, essa pesquisa histórica, ela, nossa, é de uma potência, de uma grandiosidade maravilhosa. Então, posso passar para outra perguntinha aqui para você? Bora, eu queria saber de você, durante a sua gestão, se teve algum projeto ou alguma ação que você idealizou, ou que você gostaria de vê-lo concretizado e não aconteceu. Se sim, qual foi o motivo que você não conseguiu concretizá-lo durante a sua passagem, sua gestão aí no Centro Cultural São Bernardo? Olha, sim, eu acho que o Memórias da Vida tem essa beleza, né? Mas ele também tem essa coisa, tem essa frustração também. Ele era para ter sido muito maior do que ele foi, né? Primeiro pela perda desse material, segundo pela falta de pessoal, pela ausência de pessoal, né, que fosse ali focado naquele trabalho. Era um trabalho que poderia ter sido uma coisa muito grande, e é uma experiência que eu trouxe do Museu da Pessoa, por exemplo. O Museu da Pessoa é um museu que a base do acervo dele é memória oral, e essa era a ideia do Memórias da Vida, era que ele fosse um espaço permanente de coleta de memória oral. Aquela coisa Thompson mesmo, assim, certo? Você ter onde chegar e fazer, né? E deixar a sua contribuição ali. Você, mesmo hoje, né, dentro desse contexto que nós estamos, novas gerências, nova gestão, enfim, você vê a possibilidade da retomada desse projeto pela Fundação Municipal de Cultura? Você acha que é viável, que é execuível? Eu acho, sim. Inclusive, nesses 8 anos que eu fiquei no São Bernardo, na gerência geral, a gente fez inúmeras tentativas, a gente fez inúmeros avanços com relação a isso. Inclusive, a gente criou a Semana do Patrimônio, que tinha essa história. A gente criou a cabine de memória, a gente construiu 2 cabines de memória. Essas cabines circulam até hoje pelos equipamentos, elas estão nos centros culturais aí, circulando. Maravilha. A gente conseguiu adquirir equipamentos para que fosse feita essa coleta, mas a gente esbarra num problema que é a falta de pessoal, né? Então, quadro, é isso, o quadro de pessoal que é muito deficitário, e especialmente, por exemplo, a gente conseguiu produtor cultural, beleza, mas tem que ter um técnico de patrimônio para ter esse olhar, né? E nem sempre se tem. A gente só teve uma diminuição do corpo de servidores, em contrapartida, a gente teve um aumento de número de equipamentos. Então, é um caminho inverso que a gente esbarra nessas questões. Mas isso, né, eu tenho essa formação em história, apesar de ser músico e, né, ter essa segunda... É historiador, né? Eu sou formado em história, já trabalhei muitos anos com pesquisa, eu trabalhei pouquíssimo em sala de aula, então eu posso dizer que eu já fui historiador, assim, já. Você foi, não, você ainda é uma vez historiador, historiador. É o investigador, somos colegas de profissão. Eu tive essa oportunidade, exatamente. Eu tive essa oportunidade com pesquisa histórica. Pois é, olha só, atualmente, aí casa exatamente com a outra pergunta aqui que eu gostaria de te fazer, que atualmente, assim, você com essa bagagem toda que acumulou ao longo desses anos, né, perpassando aí pelas chefias, pelas gerências, enfim, os centros culturais, né, e também sua
sua bagagem como artista, né? Estando de um lado, dentro do poder, fora do poder público, dentro do poder público, esse olhar, então te dá uma abrangência, uma maturidade também, digamos assim, né? E até passa a entender também algumas limitações e burocracias que a máquina pública tem, né? Isso eu estou falando porque de relatos de colegas e amigos que já tiveram também nesses dois lugares, né? E aí eu queria saber, dentro de tudo isso, desse cenário que a gente comentou, qual que é o seu olhar hoje para aquele espaço, Centro Cultural São Bernardo, e, assim, como que você vislumbra o futuro para esse equipamento cultural? O Centro Cultural São Bernardo é esse lugar, né, de muito representativo para a comunidade, uma comunidade. A história do Centro Cultural São Bernardo ela é uma história que precisa ser contada, sabe? Ela precisa ser. Eu nunca me canso de contar a história do São Bernardo, porque ela é a história da descentralização da cultura na cidade, né? E eu tenho hoje a alegria de estar aqui no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, no lugar que tudo começou, né? Assim, lugar que é o primeiro esforço da descentralização da cultura na cidade, né? Faz parte de um projeto de redemocratização do Brasil, muito bonito isso. Historicamente, para a gente que é historiador, né, Grace, assim, da gente que anda pela rua e pensa, nossa, quem já pisou aqui, né? A importância das pessoas que pisaram aqui, o peso que esse lugar tem, né? Isso é muito fundamental. Então, não me canso de contar essa história de São Bernardo, que é a história de luta, né? É o primeiro centro cultural da cidade, né? É a cidade falando assim, isso aqui chega dessa coisa centralizada, né? A cultura acontece na cidade, a cultura não é restrita apenas a uma localidade, né? Existem pessoas aqui, fazedoras de cultura, existem pessoas aqui que têm esse olhar, têm essa sensibilidade. Então, o Centro Cultural nasce daí, ele nasce dessa vontade, né, de que a cultura esteja descentralizada. Né? Um dos movimentos sociais e culturais nessa década, né? Exatamente. Final da década de 80, né? Exatamente. E é um espaço que começa numa casa de 40 metros quadrados, né? E ganha através do orçamento participativo, através da vontade popular, né? Esse espaço. Então, eu acho que para o Centro Cultural, para essa continuidade, né? Para isso ter futuro, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Desse avanço da extrema-direita e, né, de tudo que ela representa, né? É um lugar que a gente precisa de estar muito alerta, de estar muito atento, né? Nunca fez tanto sentido você ter um equipamento como o Centro Cultural São Bernardo na cidade, nesse lugar que ele está, principalmente, né? Você passa no São Bernardo hoje em dia, a gente consegue enxergar muitos núcleos desse lugar de alerta. Então, assim, a presença desse equipamento lá, ela é muito, muito, muito fundamental. Poderosa, né? E ela precisa cada vez mais de sensibilizar as pessoas da importância desse lugar na cidade, para a cidade, né? E para a humanidade em geral, né? Então, eu acho que nós vimos como essa fala sua é importante, só desculpe, porque assim, acho que é fundamental que você pontua, que nós vimos o tão e qual a nossa democracia é frágil. A gente não tem hoje por causa de uma pessoa. Isso é muito absurdo, né? Então, assim, nesse avanço, e isso pode ter gente me assistindo, torcendo o nariz, mas isso, inclusive, é sintoma, né? Do que a gente está vivendo, e eu entendo, como historiador, como pessoa que sempre acompanhou, né, a história do Brasil, dos diversos momentos que a gente teve como esse, né? Na história, né, de golpes militares. A gente é um país que tem essa história... A história nunca foi tão espiral, assim, né? É muito, muito nítido isso, né? Mas o futuro do Centro Cultural São Bernardo é pela participação popular, pela participação social. Então, assim, havendo uma gestão séria, uma gestão que quer ver esse equipamento render frutos como rendeu até hoje, é necessário, fundamental, que se fortaleça as instâncias de participação. Nunca foi tão fundamental isso, né? Eu sempre acreditei nisso. Quando eu estive na gerência de centros culturais, a gente prezava muito pelas reuniões de comissão local, né? Do encontro
encontro do equipamento, não é da equipe, não é do equipamento com os artistas. E que não tem, mesmo que não haja pauta específica, que os artistas estejam ali no momento sentados juntos, pensando sobre aquele lugar. Discutindo sobre as ações, sobre o futuro, sobre o presente e o futuro do espaço, né? Exatamente, entendendo a importância desse lugar. Para ele mesmo. Eu falo isso aqui quando a gente teve a segunda reunião da nossa, que a gente está chamando de comissão mesmo, né? Dos nossos sessionários, das pessoas que... No último sábado agora, né? No último sábado agora, um momento muito importante de encontro, assim, das pessoas sentarem e pensarem juntas, assim, uma super contribuição do Marco Lobo, né, que esteve aqui presente com a gente, o cara que está aqui desde o início dessa história que eu estou contando aqui toda, né? Então é uma pessoa que eu respeito muito, porque eu saúdo os que vieram antes de mim, e o Marco Lobo é um deles, assim, né? E a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, né? A valorização do equipamento público, a valorização do seu próprio trabalho. O artista precisa se reconhecer nesse lugar, assim como o aluno se reconhece na escola, assim como o enfermo se reconhece no centro de saúde, assim como o necessitado se reconhece no CRAS, no centro de referência, né, da ciência social. Então, o equipamento da cultura é isso. A Belo Horizonte é pioneira, né, em ter 17 equipamentos públicos dentro dos bairros. Da cidade. Né, olhando para tendo esse olhar para os seus territórios. Então, é fundamental que se tenha essa noção, e só vai ter futuro com a participação social, a participação popular. As pessoas precisam lançar a mão desse direito cada vez mais. Elas precisam estar ali cientes de que aquilo é um direito, que não é uma concessão, é um direito. Né? É um direito, e é interessante. Por ele. É interessante você falar aí dos 17 centros culturais, e lembrando que muitos deles estão também nesse limite que atende à região metropolitana da cidade e que inspira muitos grupos, né? Muitos segmentos e equipamentos culturais também de outras cidades limitróficas aí dessa malha, né? Com certeza. Também, né? Que não fica muito massa. E aí, Léo, para a gente encerrar essa parte, né? Óbvio que a gente vai ter outras conversas, muito bacana estar aqui com você, né? Você trazendo essa memória. A gente queria saber de você qual que mensagem que você deixaria para os futuros servidores e colaboradores do Centro Cultural São Bernardo, que está completando, nós estamos completando aí, completou 30 anos e a gente está nessas comemorações aí ao longo. Ué, Grace, primeiramente quero agradecer essa oportunidade de falar sobre isso. É sempre muito. Acho que é a primeira vez que eu falo do São Bernardo que eu não choro. Se a gente ficasse aqui mais 10 minutos falando aqui, eu choraria, mas assim. Porque é uma parte muito importante da minha vida, né? Sim. E eu queria ter muito tempo para ficar falando aqui de várias e várias pessoas que são importantes nessa história, né? Mas eu queria dizer o seguinte, gente, comemorar 30 anos do São Bernardo é muito significativo. Não é 30 anos do Centro Cultural São Bernardo, é 30 anos da descentralização da cultura nessa cidade. Perfeito. É 30 anos de um momento em que a cidade entendeu o papel transformador da cultura. Né? Então, logo depois daquilo, o São Bernardo é o primeiro de muitos. Né? Logo depois daquilo vem a Arena da Cultura, né? Com toda a sua importância para a cidade. E assim, gente, quem não conhece a Arena da Cultura, vá ao Centro Cultural, porque a Arena da Cultura está pela cidade, ele não é só aquela sede lá, aquele prédio amarelo lá na Praça da Estação. Mas é importante lá também, sabe, nessa sede. Passa naquele corredor ali, ó, olhando a infinidade de ações que acontecem naquele lugar, né? E do tanto que aquilo transforma a vida das pessoas, né? Visitem o São Bernardo, entendam a história desse lugar, porque a história desse lugar é a história da importância que esses equipamentos todos têm para a cidade. Hoje em dia são 15 equipamentos que são levantados pelo orçamento participativo, pela vontade popular. Apenas 2 centros culturais foram criados para atender... Pública de cultura. Mas já é fruto da política pública, né? Esses 2 que não são do orçamento participativo são fruto do orçamento participativo, né? E tem um trabalho que foi feito agora, recentemente, que se chama a experiência dos centros culturais no orçamento participativo. Ele foi feito pela Natasha Rena, da UFMG, professora da arquitetura. Procurem esse trabalho, tem no YouTube aí, CCs no AP.
CCOP, que chama, né? A experiência do Centro Brás. A gente está falando lá muito sobre isso. É muito legal você ver a participação social, que é o futuro das políticas públicas de cultura nessa cidade, nesse país, né? Se a gente quiser isso, manter isso, a participação é a mensagem que eu queria deixar. E esses projetos, eles estão alicerçados, né, nessa história, nessa memória, e são fundamentais. A gente está aqui discutindo, né, e falando sobre toda essa trajetória dessa política, como que ela foi construída, como que ela se consolidou, né, e o que ela hoje propõe, como que ela está colocada para a cidade, não só de Belo Horizonte, mas também, né, para o Estado, para o país, né, porque, querendo ou não, Belo Horizonte ainda assim é uma referência, né, de construção de política pública, sim, dentro do nosso país. Léo, agradecer demais a sua participação, dizer que foi muito gostoso, muito enriquecedor. Você trouxe, assim, histórias maravilhosas, uma memória muito bacana, que a gente precisa, né, ela está lá, mas ela precisa ser acessada de alguma forma, né? E são memórias também, não deixam de ser memórias afetivas, né? Como você falou aí da nossa querida e saudosa Ieda. Então, quero deixar aqui um grande abraço, desejar muito sucesso e sorte para você no Centro Cultural, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nada. Dizer que nós estamos aqui da Recult, de coração, de braço, peito, alma aberta, para poder colaborar aí, né? E eu tenho certeza que a sua gestão, ela realmente ficará cravada na memória dessa cidade. Tá bom? Um beijo grande, meu querido. Beijo vocês, Grace. Obrigado pela parceria, pela amizade. O projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, 30 anos, do Centro Cultural São Bernardo. Até breve. Obrigada, Léo. Obrigada, Marco Lobo. Tá aí nos bastidores. Até mais. Tudo de bom.